Ave Maria, bom dia. Estamos iniciando agora mais uma vez este momento de oração, né? Momento de oração em que nós vamos rezar nosso santo terço, pedindo a Jesus todas as graças que nós precisamos, né? Nosso coração está ansioso em receber. Vamos pedindo a Jesus que Ele nos dê força para caminhar, principalmente durante a quaresma, este tempo de quaresma. Vamos iniciar rezando o texto de Nossa Senhora da Aurora. E neste texto de Nossa Senhora da Aurora, nós rezamos, introduzindo o texto, as orações de nosso carisma. Pedindo que Deus nos abençoe, Deus nos dê tudo aquilo que nós necessitamos no dia de hoje. Vamos lá? Vamos recebendo as pessoas que vão entrando agora para participar deste momento conosco. Que coisa boa. Estamos entrando agora nesse momento. Muitos estão dando o seu sim. Isto é uma graça de Deus, né? Que bom. Vamos rezar as nossas orações introdutórias, pedindo a Deus que venha em nosso auxílio e pedindo a Deus principalmente que Ele nos ajude a rezar conforme a sua vontade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pelo Papa Francisco e todas as suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir a São Miguel Arcanjo que venha em nosso auxílio agora neste momento. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que me oferece, bebes tu mesmo teu próprio veneno. Nós vamos pedir agora, nesse momento, no nosso santo texto de Nossa Senhora da Aurora. Vamos pedir a Jesus as causas, as graças que nós necessitamos. Aqui já a Laiane pede pela sua gravidez, pela sua gestação, que dê tudo certo, Nossa Senhora providencie. Pedro Rangel, pela sua cura de todas as coisas. Que Deus cure Pedro Rangel de todas as coisas. Vencedor, um homem digno, que venceu um câncer, com a graça de Deus. Vamos pedir por todos que estão aqui conosco, não é? Ou dizendo aqui o nome das pessoas que estão no finalzinho, tá certo? Mas estou rezando por todos vocês agora, neste momento. Rezando, intercedendo, pedindo, clamando. Quero colocar aqui as pessoas doentes e enfermas. Mãe de Soraya, que está muito mal, precisa muito de nossa intercessão. Estou pensando nela constantemente, pedindo a Jesus pela mãe de Soraya, para que tudo se resolva, tudo fique bem. Meu Deus, cuida dessa senhora.
Quero pedir pelas pessoas que estão doentes e enfermas em suas casas, pelas pessoas que me pediram orações, sou obrigada a orar. Como falei anteriormente, pelo Papa Francisco e todas as suas intenções. Ele tão velhinho, tão doente, precisa muito de ajuda, de amparo, de intercessão, para levar esta igreja de Deus, a nossa igreja, para que nós possamos ir adiante com o Papa Francisco e suas caridades, seu amor misericordioso. Quero pedir por todos os bispos e padres da Santa Igreja, os padres que passaram aqui na live, né, que foi Frei Ricardo Regis, né, Frei Anderson, Frei Luiz, todos que já participaram do Instituto Nossa Senhora da Aurora, ou padres do mundo inteiro, os bispos, as autoridades da Santa Igreja. Aqui eu coloco o nosso arcebispo, Dom Gregório, coloco o bispo de Itapipoca, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, qual tem um grande carinho, muito amor. Quero também colocar o bispo de Ilhéus, Dom Cripa, né? Dom Giovanni Cripa. Todas as causas que você traz no seu coração agora, os poderes que nos cuidam, os políticos que estão acima de nós e os que estão dependendo de nós, que dependem de nós. Coloco aqui meu filho, Carlos Alberto, para que ele consiga alcançar a graça da sustentação da sua família. Quero pedir pela Lucília Vanessa, minha filha querida, que ela também consiga realizar todos os seus projetos, em nome de Jesus. Eu quero pedir, colocando por seus filhos também, você que tem filho, coloque agora na nossa oração, seus filhos, seus projetos. Quero colocar os nossos netos, todos os nossos netos, né, nas mãos de Jesus, que Ele cuide, que cresça em graça e sabedoria. Quero pedir agora também pela nossa saúde, pela sua saúde, para que você tenha saúde para realizar tudo o que é necessário, tudo o que você precisa no projeto de Deus, que Deus fez para a sua vida. Que é muito importante a gente realizar. Às vezes a gente fica protelando. Então, que Deus nos dê força para realizar o projeto de Deus na nossa vida. Agradecer a Jesus também pelas graças que vamos alcançar, né? Todas as graças que vamos alcançar, porque tudo para Deus é possível. Então, com certeza, tudo vai nos ser dado. Só precisamos ter um pouco de paciência, discernimento, de esperar o tempo de Deus. Quero agradecer também a Jesus por todas as vitórias que alcançamos até agora. Quantas vitórias nós alcançamos na nossa vida, quantas coisas boas nós alcançamos, quanto ainda vamos alcançar. Coloco aqui o meu conselho, nosso conselho geral, né? Os queridos Robson, Sayonara, Ailane, João Paulo, Érica, Zena, irmã Eveline, todo o nosso conselho geral, que nós possamos levar nosso instituto adiante, as autoridades que fazem parte desta obra e caminham conosco, que nós consigamos realizar a graça de tê-los todos nós reunidos na vitória. Peço também que Jesus, neste momento, Nossa Senhora, hoje nós vamos falar de Nossa Senhora de Lourdes, né? Que Nossa Senhora de Lourdes apareça em sua casa. Já pensou visitando os seus cômodos, estando com você na cozinha, lhe ajudando, porque no Carmelo, Santa Teresinha dizia, Jesus também está nas panelas, né? Está entre as panelas. Então, era trabalhando, cozinhando e louvando a Deus, e rezando com Nosso Senhor, as carmelitas. Vamos pedir agora, nesse momento, que Nossa Senhora de Lourdes nos ajude a confiar mais, a acreditar mais, a caminhar mais firme com Nosso Senhor Jesus Cristo e realizar a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes é tão difícil, não é? Mas é possível. Tudo é possível para Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós somos criaturas nas mãos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador.
aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bens espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados, contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bens espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bens espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados, contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que vem nos livrar do maligno, em socorro aos homens que Deus criou imortais.
Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave, cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave, cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave, cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem, Senhor Jesus, o Salvador, aquele que é, aquele que era, aquele que veio nos livrar do maligno, e em socorro aos homens que Deus criou imortais. Levanta-te, meu Deus, contra meus inimigos, e minha alma rejubilar-se-á em alegria por minha salvação. Ave, cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados e contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave, cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados, contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ave, cheia de graça, pelo Espírito Santo e livre do pecado, socorre teus filhos humilhados, contritos de coração, e nos alcança toda sorte de bênçãos espirituais. Ó Mãe Santíssima, estás em minha vida porque necessito de ti. Vem, serva do Senhor. Traz a paz ao meu coração. Santíssima aurora de minha vida, acalenta minha alma em teus braços de Mãe dos céus. És a força de todos nós, teus filhos amados, reclamam tua presença para dissolver todos os nossos pecados cometidos em virtudes e graças. És o meu templo milagroso, em que nos encontramos com o bom Deus adorado. Então traz as bênçãos dos céus. Minha Mãe venerada e soberana, não somos dignos de nada, pois somos o pó, mas almejamos estar contigo nesta vida para alcançar a glória de Deus. Dou a ti minha gratidão e infinitas graças, por teres aparecido tão supremo em meu caminho solitário e miserável. E agora sou todo teu, Maria, todo teu. Transforma tudo em minha alma que não seja do agrado de meu Senhor. Organiza minhas palavras de um jeito que só a ti possam chegar, e que sejam compostas não de lamentações, mas de louvores e ações de graças, com júbilo pela tua presença, trazendo-me o Salvador, que é o próprio Deus. Vem, Maria, vem, Nossa Senhora da Aurora. Tu és a nova aurora para os desvalidos de amor, humilhados de miséria e contritos de coração. Deixai que com tuas mãos eu consiga chegar aos céus, que possa contemplar do mais altíssimo firmamento, que teus olhos sejam meus olhos, teu coração seja o meu coração, e que com teu amor eu consiga dar um novo sim a meu Jesus e alcançar a vida eterna. Amém. Começar uma vida nova. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É este o objetivo do texto de Nossa Senhora da Aurora. No finalzinho eu fiquei pensando, começar uma vida nova, começar do zero. Quando a gente alcança isso, quando somos perdoados, é muito importante o perdão. Ontem nós falávamos do perdão. Muito importante a gente se sentir perdoado para começar outra vez. Dar um sim a Cristo. São muitos os embates, são muitas as dificuldades. Por isso nós precisamos de Nossa Senhora. Quantos de nós estamos aqui hoje rezando juntos e com uma dor lá dentro do peito, uma preocupação grande, uma aflição? Quantos de nós está precisando agora de acalento, de consolo, de amparo, de um abraço? Quantos de nós estamos preocupados? Você que está me assistindo, talvez você tenha uma estabilidade financeira, mas não consegue ter uma estabilidade emocional, né? Estabilidade emocional para seguir com seus trabalhos, sua vida, para realizar seus projetos. Também você que está me assistindo agora, pode ser que você tenha essa estabilidade emocional, mas as coisas ao seu redor estão todas dificultosas, desafios, difíceis. Você está sofrendo muito, porque
tem outras pessoas que dependem de sua oração e você tem que rezar por elas, como eu rezo pelos meus filhos. Eles precisam da minha oração, todos eles. É preciso que nosso coração seja maior, superior, porque às vezes a vontade de parar é maior, é grande. A vontade de ficar deitada e ir até de manhã dormindo no nosso soninho normal. É muito bom dormir. Mas Jesus, quando vem, ele no Evangelho falar das noivas, né, que estão com os candelabros acesos, as lamparinas, ele fala da vigilância. Ele fala da vigilância. Então, se o noivo chegar e elas não estiverem vigilantes, não entrarão no reino dos céus. Então, é importante que tenhamos essa vigilância. Não é fácil acordar cedinho, principalmente você que trabalha, já já você vai sair e vai assumir outros compromissos lá fora e vai realizar outras coisas. Aí precisa descansar. Eu, particularmente falando, quando dá uma determinada hora da noite, eu já estou querendo repousar, né? Descansar, por conta da luta do dia a dia, dos compromissos, não posso mais descansar durante o dia. Mas escute o que eu vou lhe dizer agora, escute bem o que eu vou lhe falar. Deus é fiel, Deus está lhe ouvindo. Pode ser que você não tenha o dom de ver santos, como Macabeus, que quando foi entrar para lutar e defender o exército judeu, rezando e clamando a proteção de Deus ali, Deus dos exércitos. No Antigo Testamento, Deus era conhecido como Deus dos exércitos. E ele clamando, apareceu Oséias, apareceu Jeremias, rezando no céu para mais de não sei quantos mil soldados, acho que 60 mil soldados. Então, os santos existem, eles intercedem por nós. E é por isso que nós vamos entrar neste segundo momento, para rezar com Nossa Senhora de Lourdes. Hoje nós vamos falar de Nossa Senhora de Lourdes. Vou aqui já tomar meu chazinho. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes para conosco agora. Linda a história de Santa Bernadette. Santa Bernadette, na França, ela viu Nossa Senhora de Lourdes na gruta de Massabielle, né? Tinha um riachozinho, é onde ela ia brincar geralmente com suas amigas. Tinha um riachozinho, aí tinha uma gruta, e ela atravessou, e lá do outro lado, onde tinha o nicho, estava Nossa Senhora de Lourdes olhando para ela. Você já pensou? Quando a gente vê Deus, às vezes nessas aparições, a gente se assusta, fica se tremendo, tem medo. Mas quando é uma aparição de Deus, aparição de Nossa Senhora, você vê aquilo e fica, como pode? Fica estarrecido, surpreendido, como Nossa Senhora ficou surpreendida com a aparição do anjo. O anjo Gabriel apareceu para ela e ela ficou surpreendida. Quando foi que aconteceu essa aparição de Nossa Senhora de Lourdes para Bernadette? Exatamente naquela época, entre 1854, que foi o milagre eucarístico, que também estava acontecendo aquela situação toda, existiam várias aparições, porque Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela foi defendida, né, no Concílio de Éfesos. Primeiro houve o Concílio de Éfesos, que defendeu o dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus, e teve também em 1252 São Tomás de Aquino, que defendeu Nossa Senhora como Imaculada Conceição, livre de pecado. E aí ele dizia, como pode nascer algo puro, que é Jesus, de algo impuro? Isso está no Evangelho em João, né?
Então, hoje nós vamos ver essa presença de Nossa Senhora, a Santa Bernadette, exatamente em 1858, quando foi estabelecido o dogma. Mas Santa Bernadette era analfabeta, ela não sabia nem ler nem escrever, né? E ela sofria muito, porque eram muitos embates, a família era muito pobre, eles eram muito pobres, não tinham nada. E para ela conseguir provar isto, muitas vezes ela teve que dar respostas de sabedoria nas aparições de Nossa Senhora, como quando perguntaram para ela, porque ela foi exigida, né? Foi exigido que ela dissesse: eu aqui trouxe aqui uma carta de testemunho de Santa Bernadette, falando sobre a aparição de Nossa Senhora no ano de 1858, na gruta de Massabielle. E a santa deixou um escrito, um testemunho, eu vou ler para vocês. Certo dia, fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Eles eram muito pobres mesmo. O sonho, para você ter uma ideia, o sonho da mãe de Bernadette era que ela fosse empregada de uma senhora que a mãe conhecia. Pra você ter uma ideia, o sonho dela. Porque se ela fosse trabalhar com essa senhora, ela iria ganhar bem e não ia passar fome. Então, eles moravam numa casinha pequena e dormiam todos juntos. Não existia quarto separado, de tão pobres que eles eram. Era mais ou menos como os 3 pastorinhos. Eram bem pobres mesmo. E Nossa Senhora escolhe essas pessoas. São pobres financeiramente, né? Não tem nada, mas o coração cheio da graça de Deus, ricos da graça de Deus. E ela escreveu no seu testemunho: ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Na hora da aparição de Nossa Senhora, é como que ela estivesse parando tudo. E vem de repente uma brisa forte. Acontecem esses episódios da natureza. Ou vem uma brisa muito forte, aquele vento que mostra que a Virgem Maria chegou, porque um anjo chegou. Estou toda arrepiada. Ou para tudo. E de repente, tudo fica imóvel. E Nossa Senhora aparece. Então, levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi, então, uma senhora vestida de branco, tinha um vestido alvo com a faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, na cor do rosário que trazia com ela. Então ela trazia um rosário dourado e uma rosa de ouro em cada pé, com a faixa azul celeste. Ela estava toda vestida de branco. Eu me lembro que tem Nossa Senhora também vestida de branco, belíssima. Nossa Senhora do Sacerdote, né? Que é nas aparições de Jesus Misericordioso a Santa Faustina, Nossa Senhora do Sacerdote. Então, somente na 3ª vez a senhora me falou. Então, por várias vezes, primeira aparição, segunda, terceira, Nossa Senhora apenas aparece para ela e nada fala, apenas aparece. E ela fica estarrecida, né? Inclusive, na hora que ela vai atravessar esse riacho, naquela época frio, na Europa tem a época do gelo, neve, então muito frio o lago. E as meninas, as amigas dela, por vezes, quando ela ia atravessar, diziam, aquela região molhada, diziam: não faça isso, Bernadette, você vai ficar doente. E Bernadette já era doente. Bernadette já tinha uma saúde bem debilitada. Mas ela ia adiante, não sentia nada. Era como se ela tivesse totalmente desperta para a graça de Deus.
Então, Nossa Senhora, na terceira vez, a senhora falou com ela e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15, é claro, ela disse sim, voltarei. E durante 15 dias ela visitou aquela gruta. Durante 15 dias, a senhora apareceu todos os dias a ela. E ela diz aqui no seu testemunho: durante 15 dias lá voltei. E a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos sacerdotes, conversão dos pecadores, tá? Dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, como que ela estivesse pedindo autorização a Deus para dizer. Tá vendo? Nossa Senhora faz isso muitas vezes. Ela pede autorização a Deus para dizer. Também nas aparições dela comigo, nos meus sonhos, ela pedia autorização. É como se ela ouvisse uma voz chamando para ela ir embora, né? Se despedir de nós. Então, ela pediu, ergueu suas mãos para o céu e, finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Nós estudamos há pouco tempo Nossa Senhora da Conceição. É outro ícone. Nós estamos falando hoje de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1252 já se defendia o dogma de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ou São Tomás de Aquino, Santo Irineu também. Mas só em 1858 é que veio acontecer a sua aparição a Santa Bernadette. Naquela época já se falava muito, os padres já faziam concílios, bispos, as autoridades cardeais faziam concílio discutindo a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Foi que ela apareceu a uma jovem, analfabeta, que nada sabia, que não tinha conhecimento de nada da igreja, não tinha como Santa Bernadette saber que a igreja estava reunida, questionando a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Não tinha. Santa Bernadette recebeu essa aparição para exatamente confirmar que ela era a Imaculada Conceição. Aí, se você estudar, não tem na palavra de Deus que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Tá certo? Não tem. Mas na palavra de Deus diz como pode nascer algo impuro de algo puro. A palavra de Deus mostra Nossa Senhora como aquela intercessora que fez o milagre das bodas de Caná da Galileia. E se nós olharmos o tempo, as datas e verificarmos o que aconteceu na Santa Igreja, até chegarmos em 1858, desde 1854 já tinha aparição também de Nossa Senhora. Como pode uma virgem, uma moça que não tinha conhecimento de nada, ela mesmo dizia: eu só sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria e crer em Deus Pai. Não sabia ler, não sabia escrever. Dá uma resposta a todos os sacerdotes, a todos os cardeais, que eles estavam esperando. Eu sou a Imaculada Conceição. E discutindo quantas vezes São Tomás de Aquino, lá no começo, em 1252, defendeu a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Quantas vezes São Tomás de Aquino, né? É como eu falei para você, Deus, ele agiu como um médico, ele preservou a Virgem Maria do pecado. É como se ele tivesse introduzido nela uma vacina. E eu posso lhe dizer que Nossa Senhora
ela foi preservada do pecado, mas não do sofrimento. Ela teve que enfrentar todas as dores. E ela foi muito digna, porque ela fez uma oração pedindo a Jesus, pedindo a Deus que colocasse as dores do filho dela nela. Quantas vezes nós, mães, fazemos isso, né? Quantas vezes? Nós pedimos a Jesus. Então, esse foi o escrito de Nossa Senhora de Santa Bernadette. E Maria, a intercessora, modelo da Igreja Imaculada, concebida sem pecado, em virtude dos méritos de seu Filho, Jesus Cristo, Nossa Senhora, nessa aparição, pediu o essencial para a nossa felicidade. Pediu a conversão de todos os pecadores. Ela pediu que rezassem pela conversão deles, com oração, conversão e penitência. Porque você não pode rezar com Deus sem oração. Para falar com Deus, você já está rezando. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma oração, você está rezando agora. São Vicente de Paula dizia, quando você está rezando com Deus ali no seu altar, fazendo suas orações, e de repente alguém bate na porta e você sai para atender Deus do mesmo jeito. Aquela pessoa que está batendo na porta, precisando de você, suplicando a sua ajuda, também é Deus ali no próximo. Então nós estamos rezando, mas nós precisamos de oração. Também não pode rezar sem conversão. Você não pode fazer suas orações sem conversão. Você não pode fazer suas orações sem estar totalmente alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Vamos nos converter. Eu falo muito disso, que às vezes é difícil você dar o que você tem. É tão difícil você dividir o que você tem. Geralmente a gente tem um apego tão grande às coisas. Mas isso é sinal de conversão. Quando você dá o que tem, é sinal de conversão. Quando você se deixa dobrar, né? Existem pessoas que existe uma placa de ferro tão grande, uma espécie de barra de ferro dentro de si, que não consegue se curvar de forma alguma, que não consegue se curvar para fazer a vontade de Deus. E Deus se curva lá do céu para ouvir uma alma que confia. Já pensou? E Nossa Senhora também pede penitência. A nossa penitência não pode ser uma penitência que nos agrada. Penitência, a palavra penitência já está dizendo, é uma penitência. O ajoelhar é um ato de piedade. É um ato de piedade. Nem sempre a gente pode se ajoelhar. Eu falando com Dom José Antônio, não posso mais me ajoelhar. O médico me proibiu, mas eu vou tentar. Deus vai me ajudar. Ele disse, eu também não posso não, minha filha, não posso mais me ajoelhar. Somos dois. Então, mas o ajoelhar é um ato de piedade. Porque você sente ali aquela dor. E tem gente que não se esforça, né? Não é se ajoelhar de vez e bater o joelho de uma vez, vai machucar. Você vai se machucar. Vai machucar, a primeira coisa que vai machucar é o menisco, né? É se ajoelhar como ato de penitência, com cuidado, com carinho e amor. Santa Bernadette, ela foi muito investigada pelo tribunal, pelas inquisições. Na época, a igreja se reuniu, os cardeais, os bispos, para verificar se aquilo era verdade. A igreja é muito prudente. E eles faziam muitas perguntas a Santa Bernadette. Mas quem viu Nossa Senhora tem sabedoria. E na hora eles perguntaram, mas ela mandou você comer mato? Né? Porque Nossa Senhora disse assim, estás vendo aquela erva? Tinha uma erva no chão. Tira aquela erva e come. Nossa Senhora queria que ela comesse aquela erva. Mas eles disseram, ela lhe mandou comer mato, né? Santa Bernadette, na ponta da língua, responde, e nós não comemos verdura?
Nós não comemos salada? E Santa Teresinha nos diz, às vezes Jesus serve salada à vinagrete, azedinha, apimentada, que dói. Não é só aquela salada gostosa, não. Às vezes a gente tem que suportar o que Jesus oferece. Santa Bernadette, ela entrou no convento, ela queria casar, gente. Ela queria casar com um rapazinho que era amigo dela na época e estavam envolvidos, assim, ele querendo casar com ela e tudo. E na hora das aparições de Nossa Senhora, ela começou a observar a melhoria da vida em casa. As coisas começaram a acontecer, melhoraram as coisas. Porque tudo melhora com Nossa Senhora, tudo melhora com Deus, tudo se resolve com Deus, tudo se alcança com a intercessão da Virgem Maria. Mas Santa Bernadette decidiu, por recomendação da Santa Igreja, ser religiosa. Porque Santa Bernadette, para alcançar a construção da capela ali naquele local onde existe a gruta, ela teve que ir para o pároco várias vezes falar com ele e dizer que a Virgem Nossa Senhora está pedindo uma procissão, está pedindo que faça uma procissão. A Virgem Nossa Senhora está pedindo para construir uma igreja aqui. Não é fácil construir uma igreja, não. É difícil. Para construir uma igreja, são muitas vertentes, muitos inimigos, muitas coisas acontecem. E é a própria ação de Satanás. Ele não quer que haja mais um templo para adorar Nosso Senhor. Ele não quer que nós tenhamos mais um templo para rezar com Nossa Senhora. Isso é um inferno para ele, uma coisa dessa. Então ele ardila, ele faz de tudo para a gente não conseguir. Mas a graça de Deus é muito maior e tudo acontece no tempo de Deus. Eu tenho fé em Deus, que eu vou alcançar o que Nossa Senhora me pediu. Nas suas aparições ela me pede, construa a minha igreja. No começo eu achava que a igreja que ela queria construísse era um santuário, uma coisa imensa. Aí no terreno que eu estava, na Dona Antonieta, era num quintal grande, assim, cheio de árvore. Eu comecei a dizer que Nossa Senhora me pediu que nós construíssemos um santuário. Aí as filhas dela, que gostavam muito de mim, separaram um quadradinho lá, um cantinho, só pode construir a igreja aqui, pode construir aqui. Mas Nossa Senhora queria que eu construísse santuários dentro de cada pecador e convertê-los para que alcançassem a vida eterna. E aí, como construir esse santuário? Eu perguntava a ela, como? Aí no sonho ela me mostrou a rosa dourada. Como Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette, com as rosas douradas, rosa dourada em cada pé e o terço dourado nas mãos. E aquilo significava consagração. Consagre todas as pessoas do mundo inteiro a mim, para servir e amar a Jesus. Não posso poupá-los do purgatório, mas do inferno não irão. No inferno não irão. E assim a minha luta diária, consagrando as pessoas. As pessoas às vezes não entendem a necessidade de consagrar. Tem muita gente que está me ouvindo e assistindo agora porque se consagrou a Nossa Senhora. E ela deu essa força, de você ter essa força de vontade, de acordar de madrugadinha e rezar e ouvir a palavra de Deus. Que é o mais importante, é estar com Deus. Santa Bernadette foi muito perseguida. Desistiu, né, de casar com um rapaz e entrou no convento. Foi ser religiosa. E muito linda Santa Bernadette. Mas ela sofria muita perseguição de uma irmã lá dentro do convento, que não acreditava nela. E ela sofria muito. Às vezes, nós rezamos a liturgia das horas. A liturgia das horas, todos os dias tem as horas matinas, as laudes, as vésperas, as horas médias. E lá no convento, elas rezavam às vezes caminhando. A irmã ordenava que rezássemos caminhando, né?
E as irmãs caminhando e rezando a liturgia das horas, já era difícil para ela, porque ela era analfabeta. Ela andava caxingando, rezando e caxingando, caxingando. E aí a Madre Superiora percebeu. E aí foi lá na cela dela. E quando levantou o hábito para ver a perna dela, o que é que tinha, ela estava já num estado terrível. Como é que ela aguentou toda aquela dor durante todo aquele tempo? Santa Bernadette. Sofrimento grande Santa Bernadette suportou. Aquelas dores terríveis. E ela suportou. Era câncer era tuberculose óssea. Quando chamaram o médico lá no convento, que o médico deu o diagnóstico, e ela vai sofrer muito, muitas dores, ela deve estar sentindo muitas dores. E quando se perguntava a Santa Bernadette, antes de descobrir que ela estava doente, mas que ela andava caxingando, e aí se perguntava, Santa Bernadette, está sentindo dor? Está doendo? Ela, não, não. Porque ela considerava que dor maior era perder Deus, era estar longe de Deus. Eu posso estar falando com você hoje e sentindo uma dor enorme no meu coração, por alguma coisa, alguma contrariedade que eu passei. Mas a dor maior que eu posso sentir no meu coração é se eu estiver longe de Deus. Se eu estiver longe de Deus, é como se fosse um martírio. Deus me livre de Deus esquecer de mim. Deus me livre de Deus não olhar mais para mim. Então, Santa Bernadette, ela foi até o fim respondendo essa questão. Ela apareceu para mim. Eu a vi. Eu vi Nossa Senhora. Porque eles perguntavam de todo jeito. E muitos instigavam, porque achavam que ela queria ser santa. E essa vida de santidade com Nossa Senhora, você é muito querida, muito questionada, né? Até provar que realmente Deus está ali com você. Então, Nossa Senhora de Lourdes, o que ela pedia? Conversão de todos os pecadores do mundo inteiro. E é a necessidade de rezar. Quando eu vou para a minha confissão com o meu diretor espiritual, ele diz, reze pelas almas, reze pelas almas. Teve um dia que eu saí de lá e fiquei rezando pelos sacerdotes. Aí eu rezava o texto da misericórdia 3 vezes ao dia, pelos sacerdotes. Nessa época, quantos sacerdotes me procuraram para receber oração? E eu estou aqui para rezar pelos sacerdotes. Foi por isso que eu fundei o Instituto Nossa Senhora da Aurora. Para rezar pela igreja, pelos sacerdotes, para dar religiosos à igreja. Que Nossa Senhora de Lourdes nos dê a força de seguirmos convertidos. Que Nossa Senhora de Lourdes nos abençoe e nos ajude a caminhar com Deus. E abra agora nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Agora nós vamos para o nosso próximo momento, que é a palavra de Deus. E eles falam, mas não praticam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos ombros, e põem na roupa longa franjas. Gostam de lugar de honra
nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois só um é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Aqui Nosso Senhor fala no Evangelho de algumas coisas que nós precisamos entender, né? A palavra de Deus. Quando Jesus fala para nós de todos os fariseus que desempenham um papel, eles tinham um papel, os fariseus eram muito importantes já em Jerusalém. Eles construíram várias escolas para ensinamento de toda a comunidade. Então, várias escolas foram construídas para ensinamento das leis. Então, as pessoas respeitavam muito os fariseus. E eles sabiam as leis, todas as leis decoradas, né? Sabiam muito das leis. Os fariseus eram pessoas que mantinham as tradições de seus sucessores, verdadeiros autorizados, né? Eles eram autorizados para a tradição de Moisés. Mas eles viam somente a lei. Eles não viviam a lei. Uma coisa é você ver, olhar, até aprender. Outra coisa é você vivenciar. Se eu estivesse aqui falando com você, sem vivenciar a minha fé, o que eu digo não teria proveito, não teria importância. Porque eu estou falando da boca para fora, não sai do meu coração. Então, ontem à noite eu me senti pesada por alguma coisa ou outra, eu já busco logo o sacerdote. Todos os sacerdotes que frequentam o instituto já sabem disso. Eu gosto de me confessar toda semana, sempre que possível. Sempre que possível, vou para o meu diretor espiritual, o Padre Luiz Alberto, me confesso. Ele é também meu formador. Nós somos muito ligados à misericórdia divina. Ele já leu o livro de Santa Faustina, que é essa grossura, umas 6 vezes. 6. Tem gente que nunca leu nenhuma vez. Ele já leu 6 vezes. E eu já li também, mas não 6 vezes. Então eu procuro sempre ficar alinhada com o sacerdote, com Deus, pedindo perdão das minhas faltas, dos meus erros, das coisas que por acaso eu ofendi antes de receber a Eucaristia. A gente tem que vivenciar o que a gente fala, o que a gente prega. Porque se a gente não vivenciar, a nossa verdade não será verdade. Será uma verdade absoluta que a gente resolveu implantar, mas não é a verdade de Deus, entende? Vai cair no nosso achismo, eu acho, né? Então, aqui, a imagem dos fardos pesados que os fariseus levavam é a imagem da interpretação extensiva da lei que eles realizavam, que resultava em inúmeras insuportáveis leis que tinham que seguir. Por exemplo, não se pode tirar leite da vaca no dia de sábado. Ave Maria. Aí se a pessoa esquecesse disso, sem querer fosse pegar um pouco de leite para tomar da sua vaca, morria. Ou então era cortada a mão. Quantos judeus naquela época não tinham a mão decepada? Porque faziam as coisas sem se lembrar que existia aquela lei. O povo pobre, que não sabia nem ler, que não sabia nem escrever, como que ia aprender esse monte de lei? Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus veio para socorrer aquele povo.
Era um povo que morria constantemente, porque não sabia. Eles não sabiam. E os fariseus faziam isso. Essa atitude contrasta com a carga leve de Jesus, que fala Mateus. E aqui você pode olhar que os fariseus resultavam em inúmeras e insuperáveis regras a serem observadas por todos. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 14, que aconteceu o milagre no dia de sábado do homem que tinha, eu acho que o braço atrofiado. Uma pessoa com o braço atrofiado, como é que pode trabalhar? Como é que pode fazer alguma coisa? Como é que pode servir, né? Eu estou abrindo aqui a palavra de Deus para lembrar para você. Ele faz o milagre dia de sábado. E os fariseus ficam já revoltados, querendo matar Jesus, por causa deste milagre, ter curado o homem dia de sábado. E Jesus fala assim, ó, em Mateus, capítulo 12. Ai, Jesus, espera aí. Só um minuto que eu vou abrir para você aqui exatamente o que ele fala. Mateus, capítulo 12. Pronto. Aí Jesus fala, o homem da mão atrofiado. Será que você não tem coragem de curar tirar a sua ovelha de um buraco, de um lugar que ela caiu um dia de sábado? Então, por que Jesus não pode fazer o bem no dia de sábado? Entende? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, os fariseus ficam revoltados com Jesus, porque Jesus resolve curar aquele homem no dia de sábado. Aqui também nós observamos que existem os filactérios. O que são filactérios? Filactérios são amuletos, em grego, é uma palavra grega, amuleto, proteção, são coisas que eles penduravam para se sentir protegidos. A proteção deles era essa. Entendeu? O que eles faziam? Eram caixinhas presas a uma tira de couro. Essas caixinhas continham textos chaves da palavra de Deus. E os judeus amarravam na fronte e no braço. É o que Jesus fala aqui. Eles amarravam nas frontes e nos braços, esses filactérios. Era um cumprimento material da lei, mas não cumpriam a lei de forma espiritual. Aqui, Jesus fala, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. A maioria era escriba, os fariseus e escribas. E os escribas eram chamados até para trabalhar nas casas dos fariseus ricos, dos funcionários de Herodes, dos partidários de Herodes, aliás, para servir na escrita, porque o governo de César precisava, às vezes, de escrever as leis e tudo mais. Os escribas moravam muito, existiam muitos essênios que eram escribas. Os essênios moravam no deserto. Eu estive lá, nas casas dos essênios, nas ruínas, onde tinha um lugar onde eles moravam, os poços, as escadas, o quarto de dormir, tudo estava lá. E também lá nós vimos as grutas, sim, muitas grutas. Os essênios gostavam de morar em grutas, porque no deserto era muito difícil você morar no deserto. E quem conviveu muito com os essênios foi Jesus. Então, os essênios, a maioria deles, interpretavam a lei, escreviam e eram escribas. Mas não tinham a autoridade que Jesus tinha. Então, aqui, eles eram os filactérios para poder lembrar que Deus era Deus. Para poder lembrar das leis. Achavam que aquilo ali ia protegê-los da morte. No Antigo Testamento, os judeus, quando iam lutar contra os romanos, eles passavam óleo no corpo todo. Por quê? Porque quando eles passavam óleo no corpo todo, os romanos,
que tinham aquelas carruagens, aquelas armaduras, aquelas lanças, aquelas espadas, não conseguiam pegar os judeus. Os judeus ficavam escapando. Eles iam pegar para matar e tudo, os judeus escapavam. Era o óleo no corpo dos judeus. Daí vem essa unção do óleo dos enfermos. Daí vem essa unção do óleo sobre nós, óleo do crisma, para nos proteger de toda a ação do inimigo. E nos dar também a graça de recebermos o Espírito Santo. Aí vem os santos óleos na Santa Missa, vai já acontecer, não perca, na catedral, o bispo, o arcebispo, os 3 óleos lá, do crisma, batismo, aí ele pega e faz. Ele sopra. É lindo. E ele faz aquilo para ungir os olhos, que vão nos proteger durante todo o ano. Aqui também você vê que Jesus fala das franjas, era um ornamento da época. Se você olhar em Mateus capítulo 9, 20, você vai ver que os judeus usavam essas franjas. Era um ornamento, significava autoridade, significava poder, significava que ele tinha ascensão, poder. A autoridade de Jesus aqui, quando ele é chamado de Rabi, não é porque Jesus tenha a autoridade dos judeus, certo? Não é. É porque Jesus tinha reputação de ser mestre. Porque tem o Rabi da sinagoga, que é realmente um título oficial, e tem o Rabi, que é Jesus, que tinha essa autoridade por si. Ele era conhecido como Rabi, mestre. E ele afirma, olha, eu encontrei aqui, 9, capítulo 20. Se você olhar, nisso, uma mulher que sofria de hemorragias havia 12 anos, aproximou-se por trás e tocou a orla o seu manto, pois pensava, se ao menos eu tocar, ficarei curado. Isso era a autoridade que Jesus tinha. Por que aquela mulher foi atrás de Jesus para tocar no manto dele? Ela disse, se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado. Porque Jesus era conhecido como Rabi, mas ele não era. Ele tinha só essa reputação, certo? Então, no Antigo Testamento também encontra-se o uso da palavra pai. Quando Jesus fala aqui, não chameis ninguém de pai, na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não é porque a pai você vai parar de chamar de pai o seu pai. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Você vai continuar chamando seu pai de pai. Pai é alguém mais velho, alguém de mais experiência, alguém que pode lhe cuidar. É pai. Mas quando a gente se dirige ao Pai do céu, Pai nosso que estais no céu, o Pai é nosso, não é só de Maria, de João, de Rainha, de Raimundo, é o nosso Pai, é o Pai de Jesus, o Pai que ele tanto orava. Então, aqui, esse título de Pai, que tanto Paulo falava, refere-se, o apóstolo Paulo, refere-se a si mesmo como um pai daqueles que conduzem a fé. O próprio Paulo se conduzia a todos, se referia ao nome de pai. Ele se chamava de pai porque ele achava que era aquele que estava conduzindo o povo, ou seja, era um título das pessoas mais idosas, mais experientes, mais antigas, que conduziam as pessoas, certo? E aqui a palavra grega, traduzida como guia, não sei se você conhece, era usada para indicar um mestre. Guia é aquele mestre, a mestre que leva o povo para aquele determinado tipo de situação, aquela regra, aquele ideal. Mas você tem que ter cuidado também, porque Jesus fala,
Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois só um é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Aqui na terra, a gente tem sacerdote, a gente tem o padre que nos orienta, tá? A gente tem o nosso diretor espiritual. Eu posso sim ser diretor espiritual de alguém que me procura para levá-la para o céu. Mas eu não posso estar pedindo que me chame de mestre. Eu não tenho essa capacidade de receber o nome de mestre. Não sei, esse poder, não tenho, pelo amor de Deus. E quando ele se refere de mestre, também ele chama de guia. Então aparece guia como palavra mestre. Na palavra de Deus, a palavra mestre e guia era uma pessoa de alta dignidade. Alta dignidade. Por exemplo, Nicodemos, que se encontrou com Jesus e Jesus respondeu que para nascer de novo, ele disse: eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer outra vez? Aí Jesus disse: não, você tem que receber o Espírito Santo. Com o Espírito Santo você vai ser novo de novo, vai nascer outra vez. Então, Nicodemos era chamado de mestre, porque era uma pessoa de alta dignidade, muito respeitável. Mas existem aqueles guias, aqueles mestres que indicam o caminho errado. E existem aqueles que indicam um caminho digno de seguimento. É por isso que Jesus dizia: um cego guiando outro cego, os dois cairão na mesma vala. Não tem isso no Evangelho? Um cego guiando outro cego, os dois cairão no mesmo buraco, né? Porque você não sabe de nada, você não entende de nada. E quer guiar um monte de gente para um caminho que você não sabe nem qual é o caminho que você vai cair todo mundo no mesmo buraco. E aqui é muito importante que nós vemos que as atitudes de grandeza e presunção dos escribas e dos fariseus, isso contrasta com a humildade de Jesus. Nosso Senhor era humilde, era manso e humilde de coração. E ele trazia para si as pessoas humildes, pobres, sofridas, trazia os pecadores, trazia os doentes. Ele mesmo diz, quando estava lá na casa de Mateus, e os fariseus vieram cobrar, né? Vieram julgar. Eram os discípulos mesmo de João: tu não faz jejum, nós fazemos jejum, tu não faz. Como é que eles vão fazer jejum se o noivo está aqui? Farão quando o noivo não estiver, né? E ele mesmo fala na casa de Mateus: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, né? Ele é o médico que veio para os doentes. E Nosso Senhor termina dizendo: pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Tem muitos de nós que gostam de aparecer, gostam de ser exaltado, louvado. A gente às vezes cai nessa vaidade, viu? A gente às vezes cai nessa vaidade. É perigoso, viu? É muito perigoso. É bom ter cuidado com isso. Você pode atingir um cargo de comando, direção. Você pode ter esse cargo. Mas se você não tiver humildade para agir nesse cargo, você vai cair. Você vai cair. O Papa Francisco é o servo dos servos. Você diz: o Papa dorme numa cama de ouro. O Papa dorme lá naquele castelo rico, cheio de coisa. Gente, a igreja, desde Atos dos Apóstolos, na fundação da igreja, pode ler, a partir de lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver que as pessoas, 2, exatamente no 2, as pessoas traziam tudo para entregar nas mãos dos apóstolos, entregavam tudo para todos, era tudo dividido em comum. Então, desde o começo da igreja, a igreja recebia muitos tesouros dos reis, rainhas. A própria rainha que libertou os escravos aqui no Brasil, ela deu para Nossa Senhora de Aparecida um manto cheio de joias, deu a coroa de Nossa Senhora de Aparecida,
Então, o Papa está no lugar onde muitos ajudam, porque acreditam que tudo de melhor tem que ser para Deus. Para Deus, tudo melhor. E não é assim que a gente raciocina? Agora o Papa, o quarto dele é uma cama simples. Não tem sofisticação alguma. Não tem nada de luxo. Ele vive ali porque ele precisa viver. E logo o Papa Francisco, que foi logo morar na Casa Santa Marina para ficar junto com todo mundo ali. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado de não ter vaidade assumindo algum cargo de poder. Eu sou muito chamada para entrar nos casamentos com a imagem de Nossa Senhora, né? Às vezes eles me pedem para colocar o meu sacramental neles e abençoar. Sempre que posso eu vou, não faço questão não. Mas não é uma coisa que eu faço questão de fazer. Não me sinto louvada nisso, não. Estou ali para fazer, se me chamarem. Às vezes nem gostaria, sabia? Às vezes eu gostaria de ficar quietinha ali no casamento, participando, como outra pessoa qualquer, e vivenciando aquele momento maravilhoso. A gente tem que vivenciar as coisas, né? Aí você já pensou, se eu chego num casamento toda arrumada, aí lá eu fico assistindo o casamento e fico esperando ser louvada. Claro, eu gostaria de bater uma foto lá, pelo menos, né? Com a família, se for um filho meu espiritual, né? Se for alguém que tem uma intimidade comigo, se fosse meu filho, por exemplo, se fosse um filho espiritual bem próximo, me chamar na hora da missa para bater uma foto, para registrar ali junto com o padre, aí eu fico enaltecida. Mas eu tenho que ter o cuidado de, se isso não for chamada, não ficar magoada. Se eu ficar magoada, você pode ter certeza que é vaidade, arrogância e orgulho. Vaidade, arrogância e orgulho. Então você tem que aprender a ouvir carão, a ser corrigido com humildade. Ouvir aquilo, ter humildade de entender e aceitar a pancada. Porque ninguém nessa vida é corrigido de graça. Nós somos corrigidos porque nós erramos. Nós somos corrigidos, às vezes, Deus te utiliza dos nossos irmãos para nos corrigir. Eu já fui corrigida. Eu já fui corrigida. E isso já aconteceu comigo. De eu chegar toda arrumada num canto, achando que eu vou abalar, arrasar. É hoje. Há muitos e muitos anos eu já fiz isso. E quando cheguei lá, ninguém nem lembrou de mim. Falaram nem meu nome. Poxa, ninguém me dá valor. A pessoa, que absurdo. Ninguém gosta de mim, né? Isso é trauma, isso é um problema que a gente traz desde criança. Às vezes a gente quer ser enaltecido, às vezes a gente quer ser louvado, né? Mas não existe isso não pode acontecer. Você tem que ter o pé no chão. Quem é você? E Jesus fala, não chamei ninguém de mestre, e todos vós sois irmãos. E quando a gente morrer no céu, a gente vai ser irmão também. Ninguém vai nem se lembrar dessa vida aqui na terra. Você pensa que você vai lembrar das coisas daqui na terra? Lá no céu nós vamos ser todos irmãos. Quem era marido e mulher aqui, lá no céu, vai ser irmão. Não vai nem vivenciar nada que viveu aqui. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a entender que não vale a pena vivenciar essa grandeza, arrogância, colocar leis pesadas no povo e não cumprir. Exigir muito, às vezes a gente exige das pessoas da nossa casa, nós exigimos muito delas, mas não fazemos por elas o que nós exigimos. Pense nisso. Às vezes a gente convive com o marido ou com a esposa e fica constantemente exigindo, reclamando de tudo, falando de tudo.
Mas nós, que somos nós, não paramos para ver o que nós temos que fazer e o que nos é exigido. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Eu aqui quero rezar, pedir por todos que estão me acompanhando agora, neste momento de oração. Ali, Aline Buchão, Alita Ferreira, Ana Patrícia, Gilber, deixa eu ver os nomes, Brena, também entrego a Nossa Senhora suas causas, Márcia, coloco Ediana, né, Joana, e as pessoas que estão junto, né, Luciano, que Nosso Senhor cuide de Luciano, bom dia, Jefferson, Nossa Senhora de Lourdes, cuide de Jefferson, Cristiana, Cláudio, junte, cuide deles, cuide de tudo, não aconteça nada de mal. Camila Marques, seja muito, muito feliz e realize seu sonho. Ailita, uma manhã maravilhosa para todos. Antônio de Souza, que ele consiga realizar todos os seus projetos. Já estou rezando pela construção da sua casa. Marcela Paiva, que você seja muito feliz com suas filhas e realize todos os seus sonhos. Sheila, querida, que tenha saúde. Eu peço a Deus saúde, muita saúde, paz. Ariane, também consiga também realizar seus sonhos. Entrego o Binho para Nossa Senhora, que ele fique bem. Érica Soares, Nossa Senhora de Lourdes, coloque sobre ela um manto para protegê-la de todo mal. Marcelo Holanda, que você seja vitorioso no fechamento de todos os negócios ainda hoje, que você consiga realizar tudo e sustentar a sua família. Que rezo também pela Geicia, né? Geicia tenha muita saúde, saúde da sua vozinha Rita, rezo por Nossa Senhora hoje, Nossa Senhora de Lourdes, Jona, Miranda, Estela Lopes, Auristela, que ela consiga também ter paz, saúde, a graça da cura de todos os problemas, das dores nas pernas. Monalise consiga realizar seu sonho de um grande casamento. Seja muito feliz. Aqui, Fábia, né? Fábia, oração pelo Betino, que está com leucemia, fará transplante esta semana e mudará o sangue de O positivo para A positivo e mudará os cromossomos. Ave Maria, que Nossa Senhora interceda, Nossa Senhora de Lourdes, por Betino. Aldemir Batista, que consiga realizar o sonho e a venda do terreno. Peço a Deus agora que você consiga vender seu terreno. Fique muito bem. A cura do seu filho, estou rezando por ele, firme e forte. Pedro, afastamento das coisas do mundo, que Nosso Senhor lhe dê a força de se sustentar nas tentações. Maninha, que consiga ser menos preocupada, às vezes se aflige com coisas pequenas que passam. Lúcia precisa ter calma, paciência, tudo isso vai passar. Deus está curando Benjamin, viu? Dacila Lima, minha filha querida, estou rezando junto com seu pai. É seu pai hoje que está intercedendo por você, seu pai querido. É ele que está conosco agora. Sinto muito forte ele rezando, intercedendo lá onde ele está. Já, você continuar colocando ele nas santas missas, ele já vai começar a interceder na glória de Deus, né? Marcelo Holanda, já falei. Dalva, que você consiga a graça de realizar tudo o que você precisa com muita paz. Enfim, todos que estão participando, Estela Lopes, Nossa Senhora de Lourdes, cuide de Estela Lopes, Jonas, Adriano,
Arquiteto, saudade de você, que você seja muito feliz, que realize todos os seus sonhos. Roberta, que Roberta também consiga, principalmente, a vitória no seu trabalho. Também peço pela Lorena Bertino, né? Transplante de medula. Olha, eu escapei já de um transplante de medula, viu? Eu ia fazer, mas na última hora eu fiquei curada. O médico não precisou. Ai meu Deus, tem duas coisas que estavam no meu sangue que eu tinha que fazer. Transplante de medula. E eu fiquei curada, da noite para o dia. Já pensou? Foi uma bênção. Graças a Deus, tô livre. Também pela família de Andressa, Walber, né? Enfim, eu peço aqui por todos vocês. Será que tem algum sacerdote aí, Patrícia? Bora, Patrícia, fala. Tem algum sacerdote? Tem algum religioso? Sérgio também, que Nossa Senhora de Lourdes lhe dê força no dia de hoje para trabalhar e ser feliz, viu? Obrigada, Marcelo, por rezar por mim. Esteja sempre presente na sua vida. Muito obrigada. Eu quero muito Nossa Senhora comigo, cada dia mais. Então, um abraço para todos vocês. Tenham um bom dia. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Que o manto da Virgem Maria nos cubra e nos proteja de todo perigo. Que São Miguel, São Gabriel, São Rafael lute em nosso favor. Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra e nos cure de toda doença. Fiquemos em paz, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podem continuar enviando as perguntinhas sobre Nossa Senhora, tá? Que num determinado momento eu vou começar a fazer os vídeos respondendo, tá certo? E esses vídeos que eu estou fazendo ao vivo com você, esta live, está sendo colocada também no canal do @carismainsa, no canal Carisma Insa do YouTube, viu? Você quiser assistir com mais tranquilidade, você pode entrar no canal do YouTube para assistir. Deus abençoe e quinta-feira eu espero todo mundo na Ermida. Quem for membro se prepara para a renovação da promessa. Deus abençoe e lhe guarde. Amém.